Espera aí. Ok. Então, hoje aqui nos Estados Unidos é dia da independência dos Estados Unidos. Todo mundo usa essa bandeirinha e eu fico impressionada de ver como o americano tem orgulho de ser americano, tá? Aí você vai falar, ah, mas é lógico que está nos Estados Unidos, né? Não, eu também tenho orgulho de ser brasileira. Eu quero comprar uma bandeirinha assim do Brasil e colocar junto aqui, porque na verdade, por aonde quer que você esteja, você tem orgulho da terra que você veio. Então, é assim, nós queremos que o Brasil seja um país próspero, é um país que nós conhecemos a qualidade dos brasileiros, a gente conhece os defeitos também, mas nós conhecemos a qualidade e, assim, eu quero que o país dê certo. Então, infelizmente, nós vemos pessoas pensando o contrário, trabalhando contra por interesses próprios e muitas vezes interesses de poder ou financeiro, e assim, que estão prejudicando o sucesso do país, e é uma dó, porque nós temos orgulho de ser brasileiros, então não é só o americano que tem orgulho de ser americano, nós também temos orgulho de ser brasileiros. E hoje, aqui o país para, como coisa que, assim, no Brasil era antes, até a última vez que eu presenciei um 7 de setembro, até o desfile já era mequetrefe, não tinha mais, e é onde se comemora a independência. E a independência tem tudo a ver com liberdade, é por isso que eu quero falar de liberdade hoje, da verdadeira liberdade, né? Então, às vezes, você escuta que ser livre, né? É você poder fazer exatamente tudo que você quer. Eu acho muito engraçado, porque ser livre é o contrário, é você ter conseguir dizer não para algumas coisas que você sabe que é errado. Então, vamos lá no texto, que é João 8, de 31 a 36. Eu vou fixar em um versículo, mas eu quero ler o versículo inteiro, que diz o seguinte, né? Jesus estava lá, né? É sempre a judeusada pegando no pé de Jesus, né? Então, versículo 8, versículo 31 começa assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, tá? Então, se você permanecer, aqui não fala só crer, é permanecer. Quem é discípulo de verdade? Esse texto diz o seguinte: ser um discípulo de verdade é aquele que permanece na palavra, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você permanecer na palavra, você vai conhecer a verdade. E a partir da verdade, você vai ser verdadeiramente livre. E aí eles responderam, né? Mas nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como vens tu e diz sereis livres? Quer dizer, eles não estavam entendendo a dimensão do que Jesus estava falando. E Jesus respondeu: em verdade te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, e o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertará, verdadeiramente sereis livres. E eu procurei aqui, não achei, eu vi no Facebook, e eu não achei para ver de novo, que é um vídeo, acho que é do TikTok, que é um rapaz, gente, pensa num menino lindo, tá? Um menino deve ter uns 20 anos no máximo, de olhos azuis, com uma camisa azul. O menino tá muito lindo, e ele falando sobre a liberdade. E ele fala isso, que ele fez um desafio com os amigos da escola, e os amigos dele, não sei se era da escola, mas que ele fez um desafio que eles diziam: ah, pô, cara, você é crente, eu quero ter liberdade para fazer. E ele falou assim: eu vou fazer um desafio para vocês, para ver quem realmente é livre. E ele disse que fez um desafio que era o seguinte: eu quero ver se vocês passam uma semana sem jogar, sabe, jogo online, né? Se vocês passam uma semana sem jogar. Passou o final de semana, não conseguimos. Ok, então você é escravo do jogo, você não é livre, você não consegue, você decidiu, fez uma aposta comigo. Tá bom. Chegou na outra semana, agora vocês vão passar uma semana sem falar um palavrão ou sabe assim, piadinha picante, uma baixaria qualquer. Diz que em 2 ou 3 dias eles já estavam dizendo assim, não conseguimos, tá? Então, aí ele falou, então, quem é realmente o escravo? Quem que é o escravo? Vocês não conseguiram ficar uma semana sem jogar, não conseguiu ficar uma semana sem falar um palavrão, não conseguiu uma semana sem falar uma baixaria, uma bandalheira. Então, quem que é escravo?
Aí ele falou assim: agora eu quero ver quem é que tem coragem, que consegue ficar uma semana sem ver pornografia online ou se masturbar. E os moleques falaram: não, isso eu não consigo nem um dia. E ele disse assim: eles não falaram isso com orgulho. Falei: então, vocês são escravos de quê? Do pecado, tá? Então, é muito interessante, porque muitas vezes nós somos escravos de algumas coisas e a gente não sabe, a gente quer liberdade. Você quer liberdade de expressão, você quer liberdade para falar o que você quiser, mas você é viciado e dependente. Eu me lembro, quando eu era criança, que os meus pais descobriram que eles eram viciados em café. Como que eles... Eu era criança, eu acho que é por isso que eu não tomo café até hoje. Porque eu cresci na minha... Eu lembro que eu era muito pequena e eles chegaram a essa conclusão que eles eram viciados em café. Por quê? Se eles não tomassem café, eles tinham dor de cabeça. E um dia, numa mesa, conversando, meu pai falou: nós estamos viciados. E a gente não pode ser vício. Então, resolveram parar de tomar café. Mas tinham dor de cabeça. Gente, a estratégia deles foi ótima. Foi a época que a Nestlé lançou o Nescafé, que é aquele café granulado. E eles disseram assim: vamos comprar esse, porque esse é ruim pra caramba. Aí a gente vai tomar ele vai ser ruim e a gente não toma mais. Eu lembro disso. O que aconteceu? Continuaram tomando o ruim. Então fazia uma jarra de café de manhã fresquinha, eles tomavam, e era assim, ao ponto. Minha mãe nunca teve garrafa térmica, ela sempre achava que café de garrafa térmica era xoxo. Eu não sei porque eu não tomava mesmo, então não sei como era o xoxo e o não xoxo, né? Mas ela fazia, eles tomavam aquele café bem preto, que eu sei que o deles era forte, e quando meu pai estava de folga em casa, era o dia inteiro, ele entrava e minha mãe passando lá um cafezinho, e era assim, e café esquentado é ruim, tinha toda a teoria de café. E aqui nos Estados Unidos você vê o povo assim: ai, eu não posso tomar café depois do almoço que eu não durmo. Nossa, na minha casa, na hora de dormir, os dois tomavam café. Então era uma coisa assim muito louca, né? E eles eram viciados, descobriram que eram viciados em café. Então começaram a tomar o café ruim para não perder o vício e continuar. Então, como eu presenciei essa fase, a minha irmã acho que já era nascida, mas era bebê, eu acho que é por isso que eu não gosto de café. Na minha cabeça, de eu escutar isso, que como o café era mal, eu não tomo café nem com leite, não gosto. E os meus irmãos tomam, né? E minha mãe tomou, meu pai tomou a vida inteira. Acho que diminuíram a quantidade só, mas continuaram tomando. Então, nós estamos falando de liberdade. E aí, a liberdade é o quê? A liberdade não é você poder fazer tudo, é você conseguir falar não para algumas coisas. Então, existem alguns costumes, né? Alguns hábitos que a gente tem por fazer, mas assim, que te dá prazer, ok? Por exemplo, né? Aí eu gosto de fazer crochê. A outra gosta de ficar na internet, né? Eu conheço umas e outras aqui, assim, né? Que diz que não gosta de trabalho manual, mas tem internet, ok. Cada uma gosta de fazer uma coisa. Tem outra aqui presente que faz uma rosca de goiabada, que eu ainda vou pegar o avião, eu vou para o Brasil só para comer a tal da rosca da goiabada, que não adianta eu fazer, que não vai ficar igual, tá? Então, cada uma tem um prazer de cozinhar, alguma coisa, tá? Mas isso não pode te dominar. O grande barato é você saber o que é que está te dominando. O que te domina é aquilo que você não consegue falar não. Aí eu não posso passar um dia. Gente, academia é super saudável, né? Você caminhar e ir para academia é super saudável. Mas se você ficar de mau humor porque choveu e você não pôde caminhar, então isso está dominando você. E Jesus morreu para que nós sejamos livres. E se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Então, quando a gente fala livre, as pessoas pensam que a vida de crente é chato, porque não pode fazer nada. Muito pelo contrário, a gente consegue falar não, tá? Tem um filme, sabe, né? Quem tem filha, né? Quem teve filho pequeno, sabe? Que a gente, criança, vê a mesma coisa 400 mil vezes até decorar. E a minha filha era pequena e ela não gostava muito de Barbie, mas ela gostava dos filmes. E tinha um filme, eu assisti todos, tá? Eu sei de cor, porque, né? Filme da Barbie, Procurando Nemo e Monstros S.A., eu sei mais que o diretor, porque eu tinha que assistir com ela no colo, tá? Eu sei mais coisa do que quem produziu o filme, tá? De tanto que eu assisti. Mas tem um filme da Barbie que é a Plebeia e a Princesa. São duas irmãs gêmeas que são separadas ao nascer, e uma foi ser pobre e a outra foi rica. E lógico, como todo conto de fadas, elas se ajuntam. E a que foi criada dentro do palácio,
ela quer sair, a princesa, ela quer sair, conhecer o mundo, ela canta e ela quer sair. E quanto a outra, que foi sempre pobre, aí ela descobriu que ela era princesa também, e ela fala uma frase, gente, a Rebeca devia ter uns 3 anos quando eu vi esse filme, eu me lembro até hoje. E ela fala assim: liberdade não é poder sair, liberdade é querer poder escolher ficar. Então, eu fui criada na igreja, tá? Ah, você foi criada na igreja, você não sabe o que é o mundão, porque não sei o quê. Muito pelo contrário, eu tive a opção de sair, mas eu consegui optar por ficar. Tem muita gente que saiu, muito jovem que saiu e depois voltou, né? Muito jovem que saiu e não voltou. Mas eu acho que a verdadeira liberdade é você poder dizer não para algumas coisas, você conseguir dizer não. Ah, eu vou para uma festa onde vai todo mundo fumar maconha. Ok, chegar lá é não fumar a maconha. Ou então, falar, isso realmente não me serve. Ah, porque eu vou, vai ter um chá de amigas, elas vão lá e eu sei que vão ficar falando baixaria. É eu ter liberdade para não pertencer a essa roda. Eu sei que tem a irmãzinha que faz fofoca da outra. Eu quero ter liberdade para não participar da roda de fofoca onde vai falar mal do meu irmão. Então, o que é a verdadeira liberdade? Você só consegue a verdadeira liberdade quando você está alinhado com a palavra. Voltando ao texto, gente. Então é o seguinte: a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Como a verdade vai te libertar? Se você permanecer na palavra. E se você permanecer na palavra, você vai ser verdadeiramente discípulo. É o texto que nós lemos, caminho inverso. Então, o que acontece? Temos que estudar a Bíblia. Então, é assim: nós vemos mulheres em relacionamentos abusivos, tá? Muitos maridos, dentro de igreja, viu? Tem dentro de igreja, homens que batem em suas mulheres, e quando a mulher vai reclamar para o pastor fala: não, amiga, irmã, você tem que orar por ele, né? E fica aí para não escandalizar. Denuncie o marido e o pastor. Porque aqui eu sei de um pastor que eu nem o conheço pessoalmente, mas eu tiro o meu chapéu, que ele descobriu que a filha estava sendo abusada pelo padrasto, e ele chamou a mãe, e a mãe falou: não, eu sei, mas é que não sei o que, tem que perdoar. Ele foi, denunciou, e a mulher foi presa. Foi o marido, ele falou assim: aqui eu sou o pastor, mas antes de ser pastor, eu sou um homem, eu não vou deixar essa menina ser abusada, e a senhora é conivente. Ele foi, denunciou o pai, denunciou a mãe. Aí todo mundo, nossa, qual é a atitude do pastor? Tem que amar as pessoas. Amar é uma coisa. Então, é assim, por amar o agressor, você não está amando a vítima. Tá? Então, nós tivemos no Brasil esse evento passado, essa semana, que foi a morte do Lázaro. E quem está vendo esse vídeo gravado não sabe quem é. Era um assassino em série e que ele ficou foragido e ele foi preso essa semana e mataram ele, né? Lógico, o cara já tinha sido preso 2 vezes, fugido, e ele esquartejava, e ele, né, foi uma coisa assim. E aí eu vi um discurso: ah, é porque, coitado, ele tem direito. Os policiais, para poder prender, não tinha jeito, deram só 63 tiros no homem, tá? Acho que não ficou 1 centímetro quadrado do cara sem tiro. Ah, porque não podia. Ele estava fugindo, ele disse que ele ia se vingar e ele ia continuar fazendo isso. E a polícia, mas mataram ele mesmo na hora. Ele já tinha fugido da cadeia 2 vezes. Eu sou a favor? Não, não sou. Mas o que acontece? Aí saiu uma polêmica aqui no salão. Ah, mas como que crente, né, comemora, os policiais comemorar? Gente, vamos lembrar de Jesus na cruz? Jesus estava lá na cruz, no meio de 2 ladrões, certo? O único que não era bandido ali era Jesus. Então, você ouviu bom ladrão? Não era bom. Não era bom, ele era ruim, tanto que ele foi condenado à morte de cruz. E quando ele se arrependeu, ele olhou para Jesus e falou: lembra-te de mim? E o que Jesus falou? Ok, meu filho, você se arrependeu, neném? Então desce, vai lá pedir perdão para o povo, vai se batizar, vai fazer cursinho, você está perdoado. Desce da cruz e pode ir? Não. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A sua alma está salva, mas você vai pagar pelo que você fez. Tá? Então, nós nem sei porque que eu cheguei nisso aqui, que eu estou falando de liberdade, mas o caminho é exatamente esse. Se você, mulher, é agredida, sofre um relacionamento tóxico, e eu vou falar para você, muitas vezes não é um marido, muitas vezes você tem um filho
que abusa de você. Muitas vezes você tem um patrão que abusa de você, você tem um líder espiritual que abusa de você. Não importa esse negócio de você achar, eu tenho que sofrer mesmo, porque a verdadeira paz vem só na glória lá no céu. Mentira! Jesus morreu para que você seja livre. E livre de opressão. Então, não se sujeite. Se Jesus morreu na cruz para você ter vida em abundância, por que você vai se sujeitar a apanhar de marido, a apanhar de filho? Gente, nós estamos vendo, tem filho batendo em mãe. Para esse mundo que eu quero descer. Eu posso ir fazendo xixi no cachorro. Entendeu? As coisas estão tão mudadas. Você vê professor espancando aluno. Você vê, nós vemos no nosso país, lá na zona rural, trabalho escravo. Trabalho escravo, o cara trabalha como escravo a troco de comida e pouca comida. Agora, Jesus não morreu na cruz para te salvar, para te dar uma vida em abundância, para você ser escravo, sabe? Para você ser oprimido. Não, isso eu não estou dizendo que você tem que ser rico. Não, você não pode ser escravo. Aqui, olha o que Jesus falou para os judeus. Os judeus assim, mas nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como será livre? Em verdade te digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, do que é que você está sendo escravo? O que você se sujeita a ser oprimido? Porque você não conhece a verdade. Então, quando você vai chacoalhar o pelo, minha mãe que falava, sabe quando você lava cachorro? E o cachorro, né? Lava cachorro e sai de perto, né? Porque ele começa a se chacoalhar e jogar água fora, né? Então, sacode o pelo para sair a água de cima, sacode o pelo. Sacode o pelo, porque você é livre. Você é livre. Jesus morreu na cruz para você ter vida em abundância. Então, se você está numa situação oprimida, se você está em algum relacionamento abusivo, toma coragem, vai buscar os seus direitos. Não precisa matar o cara, mas vai buscar os seus direitos. Jesus não morreu na cruz para te salvar do inferno somente. Ele morreu na cruz para te dar vida em abundância hoje, não para você ser oprimido por um pai abusivo, por um marido abusivo, até por uma esposa. Tem muita mulher que abusa do marido, gente. Eu presenciei uma cena que eu estava de testemunha numa delegacia da mulher e chegou um cara lá, todo machucado, falou assim, eu quero saber o que eu faço, porque ela me bate. Aí todo mundo riu dele, ele falou, pois é, se eu bato nela, vocês vão lá me prender. Aí não tem delegacia de homem, ela me bate. Mostrou, gente, ele estava todo regaçado, todo unhado. Ele falou, o que eu faço? Eu tenho que apanhar dela todo dia, porque se eu levantar a mão... Então, existem relacionamentos abusivos e você não pode ser escravo disso. Jesus morreu para que você, sabe, tivesse vida em abundância. Mas como eu vou saber disso? Se você permanecer na palavra e conhecer as promessas. Nós não conhecemos os direitos que temos, porque nós não estudamos a palavra. Deus matou mais gente no Velho Testamento do que nas duas grandes guerras juntas. Porque escreveu, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Fizeram um negocinho errado lá, abre o chão, cai o fulano e a família dele tudo. É ou não é? Vai olhar lá no Velho Testamento. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos conhecer as bênçãos que nós temos para mim. Vamos conhecer as promessas que nós temos para nós. Tá? Vamos conhecer que nós não precisamos ser escravos de nada, e principalmente do pecado. Porque às vezes, mas eu não faço pornografia, eu não sou viciada em pornografia. Não, você é viciada em Coca-Cola. Pode tomar Coca-Cola? Pode, vai fazer um mal desgraçado para o seu corpo, mas você pode. Você não pode ser viciado. Vocês sabiam que o açúcar vicia muito mais que cocaína? É muito mais fácil você perder o hábito, o vício da cocaína, do que perder o vício do açúcar. Isso a gente não sabe, porque eu mesmo sou uma que fico andando aqui pela casa. Gente, vocês não sabem, consegui comprar um pacote de sonho de valsa enorme, com mais de 2 quilos de sonho de valsa. De vez em quando eu passo pela cozinha e pego um. E acho que ele reduziu de tamanho, porque ele está ficando pequeno, tem que ser 2. Tá? Isso não pode acontecer. Sabe um negócio que inventaram, chama paçoquinha? Que saudade eu tenho aquela paçoquinha de rolha. Eu nem comprava pacote, porque uma não dá para nada. E se eu comprar um pacote, eu sento e como um pacote. O que é isso? Né? Não, eu não sou viciada, eu gosto muito. Eu conheci um pastor que ele é o máximo, ele é músico, e ele saiu da igreja e ele fumava. E um dia eu falei para ele assim, voltou já, né? Mas no tempo que ele andava rebelde. Falei, cara, você está viciado, você é pastor, você sabe que não pode ser. Não, eu fumo porque eu gosto. É? Você consegue ficar 2 dias sem fumar? Não. Falei, então, não é que você gosta, é que você é viciado, né?
Não é? Então, o que que você faz que você não consegue ficar sem? Então, a nossa palavra dessa semana é isso. Em que eu sou escravo? Do que eu sou escravo? Eu sou escravo da vaidade, eu sou escravo da beleza, eu sou escravo de um vício qualquer, de uma comida, de uma bebida. Pode comer o bombom? Pode. Pode tomar a Coca-Cola e o café? Pode, mas você não pode ser dependente disso, porque você está renegando o sacrifício de Jesus para a sua liberdade. Ele fez tudo, apostou tudo na sua liberdade, para você agora se sujeitar a ser escravo de um relacionamento abusivo ou de uma xícara de café, tá? Porque vamos lá, o que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Você pode fazer tudo. Nós somos livres, mas você tem que ter a liberdade para falar: não, isso para mim não me convém. Isso é uma liberdade. É você decidir ficar. É você decidir ir. É você decidir: não, hoje eu não quero isso. Nós somos livres a esse ponto? Nós estamos preocupados só com os vícios os vícios, né? Que é a pornografia, o alcoolismo e a droga, e o cigarro, né? Que são os vícios mais marcantes. E que você é viciado? Em limpar a casa? Gente, eu tiro meu chapéu. Eu viciar em limpar a casa, eu conheço umas, mas não, esse é o ápice da loucura, tá? Não. Chegar ao ponto de ser viciado em limpar a casa, vai tratar. Você vai se tratar. Vai para a internet, que é mais legal. Mas você vê pessoas dependentes de cada coisa. Quer dizer, você é livre. Jesus morreu para que você seja verdadeiramente livre. A palavra de Deus nos prometeu, nos diz que nós temos direito à vida em abundância. Vida em abundância é vidão, não é vida cheia de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro, é você chegar de noite, deitar na sua cama e falar assim: ai, que gostoso, vou dormir agora, porque está tudo em paz. Entreguei todos os meus problemas para quem pode resolver, porque eu não posso mesmo. Vou entregar para quem pode. Olha que legal, eu já disse isso e repito: essa é a maior expressão de louvor. É você estar com um problemão enorme e falar assim: Deus, resolve aí, porque é demais para mim e eu vou descansar. Porque eu sei que eu terceirizei o problema para quem pode. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Então, vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a palavra, a verdade, porque o versículo diz o seguinte: quando você permanecer, Jesus respondeu, né? Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a palavra de Deus, você descobre a que você tem que se sujeitar e aquilo que não te pertence, aquilo que não te faz bem, aquilo você não precisa carregar um peso que não é seu. Jesus já carregou todo o peso. Jesus já carregou o seu pecado. Ai, mas você não sabe o que eu fiz. Há 30 anos atrás, eu fiz tal coisa. Nossa, ninguém sabe, mas Deus viu e eu tenho. Filha, se nem Deus, até Deus diz para você que o pecado confessado ele joga no mar do esquecimento, por que você fica carregando esse peso? Muitas vezes nós sofremos a consequência de um pecado antigo porque você fica se punindo por isso. Você é mais do que Deus, é mais juiz do que Deus. Você se arrependeu, confessou, não fez mais? Filho, deita no colo do pai e segue em frente. Não precisa ficar carregando o peso de um pecado que nem Deus se lembra mais. Mas não fica carregando pecado que você não se arrependeu, tal, que você não se arrependeu, zero karma, logo limpa o canudinho, porque senão Jesus toca a trombeta, o povo escuta e você não. Aí você fica assim de bobo falando que foi ET, né? Ai, chegou a nave, abduziu as pessoas, abduziu nada, gente. Jesus voltou e você ficou, tá bom? Então, entra lá no YouTube, vê os vídeos do Apocalipse e vai ver lá o que vai acontecer com quem ficar. Manual de quem sobrou. Eu acho que eu vou escrever, fazer um vídeo assim, manual de quem sobrou. É aquele que boboiou. Ai, será que vocês conhecem a palavra? Boboiar é dar de bobo, né? Você boboiou, fechou o olho, não ouviu a trombeta e o povo foi e você ficou, porque você não conhece a palavra. Por isso que eu sempre estimulo, vamos estudar a palavra, porque cada dia você descobre uma coisa nova. Descubra as promessas que Deus tem para a sua vida. Descubra o melhor dessa terra que Deus tem preparado para a sua vida. E viva a vida em abundância que Jesus garantiu, sendo verdadeiramente livres. Amém.